Boa noite. A gente vai iniciar nossa apresentação sobre introdução ao NERF, né? Eu sou o Diogo, a minha equipe é composta pelo Matheus Costa e o Rafael Samenes. Bem, aqui a gente vai implementar a versão simplificada do NERF, que é uma tecnologia que revolucionou a computação gráfica. Ela permite a reconstrução de cenas 3D complexas a partir de algumas fotos 2D. Então, basicamente, o que é o NERF? Ele vai apresentar uma cena em uma função contínua de 5D, onde a entrada é uma localização no espaço, né? Espaço dimensional, e uma direção de visualização, que a gente vai ter esses θ e o φ, e a saída da função é a cor RGB e a densidade volumétrica naquele ponto. Os principais componentes são a câmera e os raios. Para cada pixel da imagem, a gente vai lançar um raio no espaço 3D. A codificação posicional transforma as coordenadas simples em altas frequências para capturar os detalhes finos. A rede neural, ela vai aprender a geometria e a aparência do objeto e, claro, a renderização do volume, o volume rendering, que soma as cores ao longo do raio para gerar a cor final do pixel. Bem, aqui a gente vai importar as bibliotecas que a gente vai usar. Aqui a gente vai alterar as dimensões do posicional encode. E aqui a gente já tem a nossa classe do NERF, onde a gente vai instanciar a nossa classe, e também definido a função de inicialização. Bem, o positional encode porque geralmente as neurais elas vão ter dificuldades de aprender funções de alta frequência. E a codificação posicional mapeia esses valores de entrada para um espaço maior de dimensão, usando as funções de seno e cosseno. Então, isso vai permitir que o NERF detalhadas e, de outra forma, né, poderiam ficar borradas. Então, aqui a gente define o positional encode. E aqui a gente já tem o nosso dataset. Então, para evitar também o download de 1.2 GB, toda vez que a gente iniciar o notebook, a gente vai montar o Google Drive e salvar o dataset em uma pasta permanente. Então, você quer ficar permanente no nosso Colab. E aqui, então, a gente vai começar a baixar o nosso dataset. A gente também vai colocar as imagens na extensão correta, para a gente poder usar aqui no nosso código. E aqui também a gente vai alterar a resolução das imagens. E a gente também já começa a dividir nos conjuntos de treino e validação e teste. E aqui nós temos nossas imagens, que a gente vai trabalhar. Aqui continua a apresentação. Aqui a gente tem o nosso dataset que a gente pegou do repositório, que é parte do repositório oficial lá do feito oficial do MERC. Então, basicamente, a gente pegou a parte lá, as cenas que tem do navio, que é uma cena relativamente complexa em comparação com o base que estava no notebook padrão, que era a peça de Lego. Então, aqui o que a gente espera é que, com as configurações padrões iniciais que nos foram dadas, essa imagem seja mais complexa para, com essas configurações, conseguir resultados melhores. No caso, precisaria de mais épocas para o treinamento. Bem, agora a parte da geração e da renderização volumétrica. Nessa parte aqui do nosso treinamento, a gente vai simular como é que a luz vai viajar na imagem. Então, a gente vai definir o Generate Rays, que vai definir a trajetória de cada pixel partindo da câmera. Aí, após isso, nós temos o Compute 3D Point, que vai escolher pontos de amostragem ao longo desses raios. Aí, depois, o Envelope Redeling, que é o processo de integrar as cores e a densidade previstas pela rede neural para determinar a cor final. E aqui vai ter tipo uma mágica de transparência e de oclusão que vai acontecer, que a gente vai ver logo em seguida, nos resultados finais. Bem, aqui a gente está configurando todo esse processo que eu falei.
E após isso iniciamos de fato a parte do treinamento. E essa parte do treinamento do DEF, ele vai acontecer por uma auto-supervisão. E como é que isso acontece? Bem, o algoritmo ele vai tentar renderizar uma imagem por um ângulo que ele já conhece, e ele vai comparar esse resultado com uma foto real. E a diferença, que vai ser o erro quadrado médio, ele vai ser usado para atualizar o peso da rede neural até que ele consiga imaginar uma cena perfeitamente. E isso vai acontecendo conforme as interações vão acontecendo, né? Nas diferentes épocas. Bem, aqui é toda a configuração da parte do treinamento e aqui a gente vê aqui a parte do treinamento em si, né? E aqui a gente consegue ver como que o NERV vai atualizando, vai reconhecendo a partir de cada época. Então, a partir da época 200 já não estava tão reconhecível assim, e as predições vão melhorando e a tendência é que elas melhoram conforme o maior número de épocas. Então, a gente vê que no 200 então estava tão bom, aí foi para 400, já começa a ganhar a forma ali do navio que nós vimos, aí no 600 e no 800 já começa a melhorar, começa a ter a forma mais exata do navio. E como a gente definiu aqui, por ser uma imagem mais difícil, no caso precisaríamos de mais época para fazer o treinamento e assim provavelmente ela conseguiria chegar em uns melhores resultados ali lá por meio de mais 5 mil épocas provavelmente conseguiria um resultado bem mais satisfatório. Bem, agora a partir daqui vem a parte dos resultados de visualização que o Rafael vai prosseguir mostrar para vocês. Isso, perfeitamente. Então, o Matheus já falou a respeito do treinamento que nós utilizamos e da imagem que nós utilizamos, ou seja, a gente pegou imagens ali 3D, várias imagens 3D, e através do método NERF, nós fizemos uma simulação para que o NERF pudesse identificar, através das imagens que nós geramos, pudesse gerar ali uma imagem, como é que você visualizasse mais câmeras para que a gente tivesse uma imagem realmente é, total do objeto. Então, o que a gente vai apresentar agora? A gente vai apresentar quais foram os resultados do nosso treinamento. Ou seja, qual foi a quantidade de perda que nós tivemos ao decorrer das épocas que nós realizamos e também qual foi o resultado final. Então, a gente vê que no começo do treinamento, nós tivemos muitas perdas, ou seja, a gente comparou o modelo que a gente tinha, ou seja, das fotos, das imagens, com o que a NEF imaginava ser a imagem real. Então, no começo, a gente teve várias perdas, mas com o passar das épocas, quanto mais o modelo foi treinado, nós conseguimos obter ali, no caso, previsões bem perto das realísticas. Pode passar, Matheus, um pouquinho. Então, aqui a gente tem o gráfico da perda. E aqui a gente tem a evolução das épocas. Ou seja, qual o nível de nitidez, qual o nível de proximidade que eu tive do meu objeto, do real com o meu treinamento. Qual foi o mais perto que eu cheguei daquela imagem prévia. Isso aqui é o gráfico que demonstra isso. Mais abaixo, a gente consegue ver uma imagem, um vídeo mesmo. Um pouquinho mais abaixo. Nós temos aqui o código, né, que fez a renderização para que a gente pudesse visualizar uma imagem pronta. Então, a partir da imagem 3D que nós tivemos, e no caso do Matheus ele subiu no código, através da visualização das épocas e das câmeras digitais que nós fizemos, nós conseguimos rodar esse modelo tridimensional. Então, aqui a gente tem ângulos que não existiam antes, mas através do treinamento que nós utilizamos, nós conseguimos obter. E mais um pouquinho lá no final do código, a gente tem um resumo, né? Pode passar também. Que a gente tem o RGB, né? Com menos cores, pronto. E aqui é o final do nosso trabalho, que nós temos aqui, no caso, o gráfico, demonstrando ali quais foram as evoluções das épocas, quais foram as perdas que nós tivemos em comparação com o nosso modelo original. Então, esse é o trabalho que nós gostaríamos de apresentar.